Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Agora, pessoal, nós temos aqui um bate-papo muito interessante, um bate-papo gostoso, porque nós recebemos aqui na nossa sala do De Tudo Um Pouco um casal muito especial que vai nos trazer aí uma palavra muito interessante. É um casal de missionários, Mary e Donna Bolender, que estarão falando, né? Eles vão falar para a gente aí a respeito da significância, né, de Israel para a igreja no final dos tempos. Então eu vou aqui cumprimentar os nossos queridos na nossa sala. Bom dia, Deus abençoe. Good morning. Dona Bless Bolender. you. Eu esqueci o seu nome. Val Nogueira. A Val Nogueira, que vai fazer aqui, irá interpretar para a gente aí. E Meryl, é isso? Meryl Bolender. Meryl Bolender. Tá vendo? Vou até aprimorar meu inglês aqui hoje, que é assim, The e-books on the tablet, né? O livro está no tablet, não é isso? Yes, Foi bem essa? Essa foi nova ou foi velha? He's just saying that, like making up a new thing about English. You know, usually we say the book is on the table, but the book is actually on the tablet, no longer the table. Porque essa é uma expressão muito básica aqui, né, do português, para quem não sabe falar It's inglês. a very brinca. basic expression how they use it, like when people don't have a clue, Yes. you know, in English. Isso, muito bom tê-los aqui, cumprimento com Thank bom you so dia, much Deus for abençoe. being here. E We're vamos glad that falar, you're here né, today. sobre esse tema tão importante aí, sobre a significância de Israel para a igreja no fim dos tempos aí. Já acreditamos que já estamos nos aproximando ou já estamos vivendo o fim dos tempos. É assim que vocês creem? Okay, so it's so important that we, as a church, understand the significance of Israel, especially for such time as this, end of times that we're living in. And what do you think about that? Do you guys agree with that? I believe it's a very neglected subject in the church world. Eu acredito que esse assunto está sendo muito negligenciado na igreja de uma forma geral no mundo inteiro. I believe that we're living in the days of restoration. Nós estamos vivendo num momento de restauração. We need a restoration back to our Jewish roots. Nós precisamos de uma restauração. A igreja precisa ser restaurada de volta à raiz do judaísmo, na nossa raiz dos judeus. God, through the Holy Spirit, is the author of His Word. Deus, através do Espírito Santo, é o autor da palavra dele. And He has chosen to give us our scriptures through the seed of Abraham. E ele escolheu nos dar a palavra dele através da semente de Abraão. God gave us the scriptures through the Jews, Ele nos deu as escrituras através dos judeus, to the Jews, para os judeus, for the Jews, pelos judeus, in a Jewish setting and culture. dentro de uma cultura judaica e no contexto judaico. And when God sent His Son, Messiah, Quando ele enviou seu filho Messias, He was born into a Jewish family. ele nasceu numa família judaica, He was raised as a Jew, ele foi educado e cresceu num contexto como judeu. circumcised as a Jew. Ele foi circuncidado como judeu. They celebrated the Jewish feast, Ele celebrou todas as festas judaicas. and He attended synagogue as was His custom. Jesus, ele atendeu a sinagoga como era o costume dele. When Jesus was crucified, Quando Jesus foi crucificado, Herod insisted that the sign be put on the cross, Herodes insistiu para que fosse colocado o sinal na cruz de Jesus. Jesus of Nazareth, Jesus Nazareno, King of the Jews. rei dos judeus. So He died as a Jew. Então, ele morreu como judeu. He was resurrected as a Jew. Ele foi ressurreto como judeu. He ascended into heaven as a Jew. Ele ascendeu aos céus como judeu. And when He comes again to set foot on the Mount of Olives, He's coming to Israel, to Jerusalem, as a Jew. E quando ele voltar, como a palavra diz, no Monte das Oliveiras, para reinar, ele voltará como judeu. When John wrote the book of Revelation, E quando João escreveu o livro de Apocalipse, he saw Jesus ele viu Jesus
and he described him as the lion of the tribe of Judah. E ele viu Jesus como leão e descreveu Jesus como leão da tribo de Judá. And the scripture speaks about the New Jerusalem. E as escrituras nos diz sobre uma nova Jerusalém. On the 12 gates of the city are the names of the 12 tribes of Israel. E nós temos as 12 portões em Jerusalém, que são os nomes das 12 tribos de Israel. And the foundation stones are named after the 12 apostles. E essas pedras, as fundações desses portões, são chamadas pelos nomes dos 12 profetas. So anybody that rejects the Jewishness of the scriptures E qualquer que rejeita a raiz judaica das escrituras, is going to feel uncomfortable in the New Jerusalem. Can you say that again? They're going to feel uncomfortable in the New Jerusalem. Eles vão sentir bastante desconfortáveis na Nova Jerusalém. Peter, in his message in the book of Acts to the Jews, Pedro, na sua mensagem para os judeus em Atos, he told them that they had crucified their Messiah, ele disse: vocês crucificaram o teu Messias, and Messiah was killed and buried, resurrected, and ascended to heaven. E o Messias ele foi crucificado, morreu, mas ascendeu aos céus. And he'll remain in heaven until the restoration of all things. E ele ficará no céu até que todas as coisas sejam restauradas. All things as spoken by all the holy prophets from the beginning. E a restauração é falada por todos os profetas desde o início. All the holy prophets were very clear in speaking about the Jewish people and their blessing. God would prosper them in their disobedience. They would be scattered to the ends of the earth. Todos os profetas falaram sobre a questão dos judeus sendo espalhados por todos os cantos da terra e sobre a questão deles serem obedientes e serem abençoados e da forma que Deus restauraria Israel. And they also spoke very clearly about the end of time. E ele falou também, a palavra nos fala claramente sobre o fim do tempo. Even though they would be scattered to the ends of the earth, they would be regathered back to their ancient homeland. Algo inteiramente conectado com o fim dos tempos é justamente o retorno dos judeus a Israel. Que Deus, que o Senhor os traria juntando novamente e levando de volta a Israel. When God made a covenant with Abraham, quando Deus fez uma aliança com Abraão, He said, "I'll make of you a great nation." Eu farei de você uma grande nação. And I'll give you this land. E eu lhe darei essa terra. The land of Canaan as an everlasting possession. A terra de Canaã como uma posse eterna para vocês. And that has never been rescinded. E isso nunca foi cancelado, isso continua valendo. Everlasting is a long time. Para sempre é um tempo muito comprido, é muito tempo, né? Muito tempo. And God has never changed his mind. E Deus nunca mudou a mente dele. And Moses prophesied that even though that they would be scattered to the ends of the earth. E Moisés disse, ele profetizou, mesmo que eles fossem espalhados por todos nos confins da terra, in the fullness of time they'd be regathered back to their homeland. Quando as coisas estivessem sendo concluídas, eles seriam trazidos de volta na terra prometida. All the holy prophets spoke about the restoration back to the land. Todos os profetas falaram sobre a restauração de Israel e o retorno dos judeus para Israel. And it's a natural restoration. Eles falam sobre a restauração natural. Most of them are returning in unbelief. A maioria dos judeus que estão retornando hoje para Israel, eles estão voltando céticos, eles não têm, são céticos, mas eles estão retornando. Estão voltando. But God's speaking through Ezekiel. Mas o Senhor fala através de Ezequiel. Chapter 36. No capítulo 36 de Ezequiel. 21 times in that one chapter. 21 vezes nesse capítulo. God, the great I am. Deus diz, o grande Deus. Says, I will. Eu farei. 21 times, I will. 21 vezes o Deus Todo-Poderoso diz, eu farei.
Among the I wills, I will gather you from the ends of the earth back to the land. E desses eu farei está inserido, eu trarei de volta para Jerusalém, para Israel. I will restore your cities. Eu restaurarei as tuas cidades. I'll restore your crops. Eu restaurarei as tuas plantações. I will sprinkle clean water upon you. Eu lavarei vocês com água pura. I'll give you a new spirit, Eu lhe darei um novo espírito, a new heart, um novo coração, a new covenant. uma nova aliança. We are living in the days of restoration. Nós estamos vivendo num tempo de restauração. Agora, uma pergunta. Até vou dirigir a pergunta à senhora Dona. Sobre esse ministério de vocês, como que se constitui, de onde veio, qual o projeto, a proposta de vocês estarem hoje no Brasil, aqui trazendo essa restauração, essa proposta, né, de conhecimento, de restauração. So to you the question is, tell us about your ministry. How did you start, and why are you here in Brazil? What is it that how did you guys begin your ministry? I've been in ministry for 50 years of one type or another, but the ministry of the Jewish ministry and working with the Jewish immigrants returning to the land of Israel just began about 10, 12 years ago. Ela está dizendo que eles estão no ministério juntos há 50 anos. Lindo. Mas que diretamente com os judeus servindo, fazendo parte dessa restauração de Israel, são nos últimos 12, 13 anos. Massa. Okay. Agora, uma pergunta também. Sob a perspectiva bíblica, né, quando o salmista nos ensina, orai pela paz de Israel, o que isso traz de significado hoje para a gente, visto que caminhamos já para o fim dos tempos? Okay. So the question is, in light of the scripture, when David says, pray for the peace of Jerusalem, Psalm 122. So what is the significance for that, like today? What does that mean today as we see end of times happening? And can you just expand on that? Pray for the peace of Jerusalem is a mystery to many Christians. Orar pela paz de Jerusalém é um mistério para muitos cristãos. The United Nations in New York City As Nações Unidas, que em Nova York, has a monument in the front, tem um monumento bem na frente das Nações Unidas. and it's engraved in granite stone, they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. E nesse monumento foi feito, gravado na pedra, que eles trocarão as suas espadas, os instrumentos de guerra e farão instrumentos de plantação. The United Nations believe that they are the ones to bring peace on earth. As Nações Unidas, eles acreditam que são eles os responsáveis de trazer paz para o mundo. And in their secular humanistic approaches to bringing peace on earth, things are continuing to fall apart. Eles têm uma aproximação secular e humanista para tentarem fazer isso, e nós temos visto que tudo isso está caindo, está despedaçando. The peace of Jerusalem is not coming from the United Nations. A paz de Jerusalém não está vindo das Nações Unidas. It's not coming from United Europe. Não está vindo da União Europeia. It's not even coming from the United States. E muito menos dos Estados Unidos. It's coming when the Prince of Peace sets foot on the Mount of Olives. A paz de Jerusalém, ela depende de quando o Príncipe da Paz colocar os seus pés sobre Jerusalém. When the kingdom age is ushered in. Quando os reinados da terra terminarão, Jesus Christ, Messiah, will reign on the throne of David in Jerusalem. E Jesus, o Messias, ele reinará do trono de Davi de Jerusalém. The word of the Lord will go forth from Jerusalem. E a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. King Jesus will rule the nations. E o rei Jesus, ele reinará sobre todas as nações. And Jerusalem will one day become the headquarters for the United Nations of the world. E então, neste dia, Jerusalém será
ao quartel-general das Nações Unidas do mundo. The scripture says the knowledge of the glory of the Lord will cover the earth as the waters cover the sea. E a palavra de Deus diz que o conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor, cobrirá toda a terra, assim como a água cobre todo o mar. Isso. And nations will learn war no more. E as nações já não mais saberão de guerra, não terá mais guerra. They'll turn their weapons of war into farming implements. Então eles trocarão as suas armas por arados, por peças para se poder trabalhar na terra. The lion and the lamb will lie down together. O leão e a ovelha o cordeiro estarão deitados juntos. The curse will be lifted. Então a maldição será tirada da terra. And one more thing. E mais uma coisa. Jesus told the Jews before he went away. E Jesus disse aos judeus antes de ir embora. He told the Jews, "You have not recognized your day of visitation." Jesus disse, né, quando ele chorou sobre Jerusalém, vocês não estão reconhecendo o dia da sua visitação. He says, "You won't see me again until you say, Baruch haba b'Shem Adonai." E vocês não me verão novamente até que vocês digam, Blessed is he who comes in the name of the Lord. bendito é aquele que vem no nome do Senhor Deus. Okay. E vocês estão aqui no Brasil, qual que é a agenda de vocês, a programação de vocês aqui no Brasil nesses dias? And what you've been doing in Brazil? You know, when did you arrive? When you're leaving? What is your agenda in Brazil? The Lord put upon my heart to write a book. O Senhor colocou no meu coração um livro. And it's in 13 languages. E hoje ele já está em 13 línguas. And last year it was translated into Portuguese. E no ano passado foi traduzido em português. And the name of the book is When the Cross Became a Sword. E o nome do livro é Quando a Cruz se Transforma numa Espada. And the subtitle is The Origin and Consequences of Replacement Theology. E eu posso dizer que o subtítulo deste livro é a origem e as consequências da teologia da substituição. In Romans chapter 11, Paul warned the Roman church. Okay, I think it's important that we say what the theology of replacement is, because this is Replacement theology is the error in theology that believes that the church has replaced Israel and all of God's promises and covenants, even concerning the land, all belong to the church. E na verdade, o que é essa consequência? A origem, a raiz dessa teologia de substituição? A igreja acreditando que ela substitui Israel e as promessas que foram feitas para Israel, a igreja pensando que ela é dela. Isso é a teologia da substituição. That's an error in theology that took the church off course. E existe assim esse ensino teológico que tirou a igreja do seu caminho. Esse livro já é traduzido para o português? Sim, foi traduzido no ano passado. When Paul wrote, pardon? When Paul wrote the letter to the Romans, the Jews had been kicked out of Rome, so the church was falling into Gentile leadership and hands. Quando Paulo escreveu à igreja de Romanos, na verdade, o que estava acontecendo? A igreja de Romana já estava nas mãos dos gentios. And with replacement theology, they thought that the Jews were not worthy of salvation. E esse ensino da teologia da substituição, já naquela época, acreditava que os judeus não eram dignos de salvação. The early Gentile theologians in the church E os teólogos, os primeiros teólogos na igreja primitiva began to reject the Jewishness of the scriptures. Começaram a rejeitar o judaísmo das escrituras. The glory of the early church lifted. Obviamente que acontecendo isso, a glória da primeira igreja, da igreja primitiva, ela saiu, né? Ela foi. The revelation lights went out. A luz da revelação do Espírito saiu. And the church was plunged into darkness, into the dark ages for 1,000 years. E então a igreja entrou no período negro, período escuro por 1000 anos. During which time tens of thousands, hundreds of thousands of Jews were forced to try to convert at the point of the sword, or they were killed or driven out of the countries where they lived. E nesse período nós sabemos das inquisições,
né? Muitos judeus foram forçados a se converterem ao cristianismo à ponta da espada. So my church covers an overview of church history. E este livro, na verdade, ele cobre, te dá um panorama sobre a história da igreja dentro desse entendimento, né, de que teologia da substituição não é uma revelação do Senhor. Não é a revelação correta. Não é a revelação correta de Deus. Gente, o nosso tempo Ok, aqui fine. para a TV, diante dos outros quadros, é sempre muito pequeno, porque a gente gostaria de continuar com essa aula aqui de história de Israel e esse contexto assim bem estutano aí da Bíblia aí para a gente. Por isso queremos agradecer Mary e Dona Bolender pela presença aqui no nosso programa. Desejamos a você toda sorte de bênçãos. Obrigado pelo seu serviço também aqui, viu? Que Deus abençoe e a gente agradece aí. E esperamos que numa outra oportunidade a gente está falando com mais tempo. Okay. Thank you so much for coming. Wish we had more time. There's so much that we want to get from you. Yes. But it's TV time, it's very short. So We would like to say that the book is available now in Portuguese, and it's also on CD in Portuguese on audiobook. Então agora nós já temos o livro em português e também em áudio em português. Muito bem. Okay? Gente, obrigado. Deus you so abençoe. much. God bless you. Volte sempre. Thank you. Come back. Thank you. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.